Olá, família da paz, tudo bem? Estamos aqui numa sessão bem especial para comentar um pouco sobre o culto online de hoje. E hoje estou aqui com meu amigo Matias Contreiras. Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto da Paz Church São Paulo. Vai ser um dia incrível, assim que eleva as tuas expectativas com tudo, né? Eu pensei em chamar o pastor mais estiloso, né, da Paz Church São Paulo. Você tá vendo aí, rapaz, é difícil competir com esse cara. Ainda bem que eu tô muito confortável. Eu também sou estiloso, né, Matias? São seus solos, cara. Eu aprendo também de você. Não, ele que me ensina. Mas, Matias, eu tô muito empolgado com o culto de hoje, que estamos no meio de uma série muito incrível, que é A Volta por Cima. E hoje é a terceira pregação dessa série incrível. É verdade. A primeira qual foi? A primeira foi a base da vitória e a segunda... É verdade. O segredo da vitória. E a terceira vai... Não pode falar, cara. Já ia falar, mas não posso, porque... Vamos participar, hein? É um segredo, você vai ver daqui a pouquinho, alguns minutinhos, então vai ser muito especial. Mas mais uma vez, sejam bem-vindos e nós queremos só te encorajar você compartilhar esse link aqui para os seus amigos. Você faz parte de um grupo de WhatsApp? Com toda certeza, tenho vários grupos, eu vou mandar para todo mundo, porque, cara, a palavra de hoje vai realmente ensinar tanta coisa que tantos precisam de ouvir, né? É verdade, então pegue esse link e agora mesmo você já pode enviar esse link para todos os grupos aí de WhatsApp, no seu Instagram e convida aí para participar desse grande, tão especial culto de celebração. É verdade. Embora que nós estamos online, não deixamos de ser uma família espiritual e uma comunidade. Então você pode ficar super à vontade aí no chat comentando. E, inclusive, vamos aproveitar, coloca da onde que você vem, né? Isso, se você está aqui em São Paulo, então coloca o nome do seu bairro. Mas se você está assistindo, ou participando, melhor dizendo, depois eu falo mais sobre isso. Se você está participando de outro local, outra nação talvez, outro estado, você coloca lá também no chat. Por exemplo, eu tô aqui do Chile, Santiago. Olá, meus amigos. Olá, meus compadres. Se você tá lá em Tóquio, Japão, pode também escrever lá no chat um Konnichiwa. Olha, acertou, missionário. Normal, hein? Konnichiwa é oi em japonês. Olha, alguém te ensinou isso daí? Foi você. Tá. Mas, Matias, nos conta um pouco sobre essa diferença entre você assistir o culto e participar do culto. Qual é essa diferença? É muito importante, porque assistir é você simplesmente olha o que acontece, mas olha por fora, não se faz parte daquilo, mas participar do culto de celebração é quando você entra no meio dessa atmosfera de adoração, independente de onde você está. Verdade, agora que a gente está em casa, né, participando, é muito fácil você cair naquela tentação de você, eu vou me largar aqui no sofá, só de pijama mesmo. Mas nos conta algumas dicas de como participar de verdade do culto. Pois é, uma das coisas que eu acho que é legal realmente é assumir como que você vai para o culto, você vai cultuar a Deus. Então eu lembro que muitas vezes nós fizemos com a minha família de tomarmos banho, vestirmos assim bem vestido mesmo e ir para a sala nossa da casa e cultuar o Senhor em pé, aplaudindo, celebrando. Eu acho que todos os meus vizinhos estavam sabendo que a gente estava cultuando o Senhor naquela hora. Isso é muito legal. E você tem 3 filhos, né? Então você está de parabéns. Exatamente. Né? Então, eu acho lindo esse exemplo, né, de pai, de mãe, valorizando esse culto ao Senhor. Não somente, vamos assistir uma coisa, não. É você prestando culto, literalmente, cultuando ao Senhor. Então é tão especial fazer isso na sua casa, mas em comunidade. É verdade. Né? É verdade. Então, essa série agora, A Volta por Cima, né? O que mais te impactou até agora nessa série? Cara, são tantas dicas preciosas, porque às vezes todos nós estamos expostos a tribulações, situações difíceis, mas não sabemos muito bem como dar essa volta por cima. O pastor aí me falou tanta dica preciosa como... Ele deu uns 7 princípios, né? Foi, 7 princípios. Até agora ele só falou de 5, né? Verdade. Não acuse Deus, né? Que foi a primeira, que ele falou muito poderosa. Entenda a pedagogia de Deus, muito forte. Isso. Né? Qual foi a outra? Você lembra? A outra ele falou, aprenda a tomar os remédios de Deus. Muito forte, precioso. Cara. Isso me impactou, de verdade. Às vezes a gente vê uma coisa
pensa, não, isso não é de Deus, isso é um sofrimento. Mas a gente vê na Bíblia que foi usado essa água que era amarga, mas tinha remédios e era para o bem do povo de Israel. É verdade. E às vezes a gente não percebe que as situações, embora pareçam difíceis, né? Vem de parte de Deus para realmente nos fazer crescer. Outro princípio aqui foi libere a fé na palavra. E outro foi persevere na fé e tenha toda a alegria. Inclusive, eu estava aqui pensando num versículo bem interessante em Tiago, né? 1:2, fala assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Inclusive, no meio do lockdown, é uma provação, mas mesmo assim podemos realmente andar em vitória, em alegria, né? Nos conte uma dica aí, uma experiência, uma dica sua de como andar em vitória no meio de uma provação. Eu acredito que esse princípio é tão chave, realmente, induzindo o nosso coração na direção certa. E tem dias que às vezes nós podemos estar tristes ou meio que abalados por fora, né? Mas eu sempre lembro do Salmo 103, quando nos disse: alma minha, não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. E uma das coisas que eu sempre faço naqueles dias que talvez estou me sentindo um pouco triste é lembrar das coisas que Deus já fez na minha vida. Isso traz um coração de gratidão e de confiança, porque se Ele já fez ontem, também fará nessa nova situação. Amém, amém. E vamos ouvir mais sobre isso daqui a alguns minutinhos. Falando nisso, temos um novo aplicativo da Paz Church São Paulo. Você baixou já? Eu já, tá aqui no meu celular. Eu com também. certeza. É muito legal, porque você pode interagir, tem todos os vídeos, as pregações das semanas passadas, enfim. Baixe logo o aplicativo da Paz Church São Paulo. E outra coisa, o QR Code. O que é isso e como é que a gente pode usar esse QR Code? Pois é a forma de nós podermos estar em contato com você. Você conosco e nós com você. E você só pode apontar a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e você vai ter acesso a várias formas de poder se conectar conosco. Pois é, exatamente. Você vê que no site, né, no QR Code também, é muito fácil você acessar o site. E aqui no próprio no site tem assim: fiz a decisão por Jesus, eu quero fazer parte de um life group. Você faz parte de um life group, Paty? Com certeza. Eu lidero na minha casa, né? Que é privilégio fazer parte. É um privilégio. Eu também lidero na minha casa. E olha, a gente olha com tanta expectativa. É verdade. A quarta-feira ou a quinta-feira. Nós temos dois. Um na quarta, um na quinta. E eu olho com tanta alegria quando chega a quarta ou quinta-feira que eu também. Tem um na sexta e outro no sábado. E realmente é uma coisa muito maravilhosa. Inclusive, se você ainda não faz parte de um dos nossos life groups, por favor, entra no QR Code e se conecta conosco. Nós queremos ter essa comunhão bíblica junto com você. Maravilha. E no site também você pode pedir oração. Eu não sei se você sabia disso. Você sabia, né? Sim. Você pode pedir oração quando você está assistindo o culto, participando do culto, melhor dizendo. Você pode pedir oração. Você pode também chegar e entregar os seus dízimos e ofertas também online. Você pode até falar assim: eu quero ser um voluntário, e entrar nessa escala de ser voluntário. E o culto online vai ser incrível hoje. Prepare o seu coração. E eu sei que hoje vamos aprender mais e mais como dar a volta por cima. Então vamos lá, Matias. Já chegou a hora tão esperada de nós cultuarmos ao Senhor. Então fique em pé aonde você estiver e vamos juntos cantar altamente ao Senhor, porque agora começamos o nosso culto online da Paz Church São Paulo.
Vamos celebrar o Deus Emanuel. Ele está conosco. Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo. Tua sombra me guardará. Se no deserto eu caminhar, seguro estou, estás comigo. Se nós cremos em tuas promessas, que nunca nos deixarás. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Nunca nos deixarás, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Nas batalhas que eu enfrentei, tua força eu encontrei. Transformou minha dor num brado de louvor. Os leões vieram me tragar, me escondi no santo lugar. Em todo tempo Deus está comigo. E nós cremos. Se nós cremos em tuas promessas, que nunca nos deixarás. Vamos cantar. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Nunca nos deixarás, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Se eu passar pelo fogo, Emanuel. Nas montanhas e vales, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Nós confiamos em ti, Jesus. Você disse que estaria conosco todos os dias. Se fez homem aqui viveu, e numa cruz por nós sofreu. Foi morrendo que a morte ele venceu. Vivo está, pois ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo saberá que és Emanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Vamos lá, declare na sua casa: tu estás aqui, tu estás sempre aqui, Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Nunca nos deixarás, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Deus Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel. Se eu passar pelo fogo, Emanuel. Nas montanhas e vales, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Tu está comigo. Posso descansar em ti, Deus Emanuel. Aleluia! Tu estás conosco, Senhor. Podemos sentir a sua presença aqui nesse lugar. Tu és lindo, Jesus.
teu. Santo Espírito de Deus, aquece-me em ti. Santo Espírito de Deus, meu coração é teu. Santo Espírito de Deus, aquece-me em ti. Te conhecer, andar contigo é o meu alvo todo dia. Ser mais íntimo, mais amigo teu é o anseio do meu coração. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Santo Espírito de Deus, meu coração é teu. Santo Espírito de Deus, aquece-me em ti. Te conhecer, andar contigo é o meu alvo todo dia. Ser mais íntimo, mais amigo teu é o anseio do meu coração. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem, vem. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti.
Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Confessamos que você conquistou os nossos corações. É por isso que levantamos as nossas mãos com confiança, porque nós podemos acessar o santo lugar. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te amamos. Põe-me bem junto a
Amém. Obrigado, Senhor, por esse amor tão espetacular, esse amor que não poupou nada, se entregou totalmente para nós. Obrigado, Senhor, por esse amor que é mais profundo de qualquer coisa que podemos imaginar, esse amor que abrange muito mais de qualquer coisa que o homem pode fazer. Esse é teu amor por nós, Senhor, e te agradecemos neste momento. Você que está aí assistindo, levante suas mãos e diga: eu te amo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado. Quando nós expressamos nosso amor para Jesus, então a graça de Jesus começa a fluir na nossa vida, começa a receber a graça do nosso Senhor Jesus na sua vida, sua misericórdia, qualquer seja a sua situação, qualquer seja o problema, qualquer que seja o que você está vivenciando neste momento, Jesus quer derramar seu amor, sua graça sobre sua vida. Obrigado, Senhor, te amamos. Amém. Sejam muito bem-vindos a nosso culto online. E talvez você não pode estar aqui presencialmente, mas a presença de Deus está contigo. Então pode receber da mesma maneira que você recebe a presença, o amor de Deus. Talvez quando está aqui no prédio da igreja, receba agora lá na sua casa. Amém. Quero tomar só um segundo para orar por sua vida. Se você tem qualquer doença, pode pegar sua mão e colocar no lugar onde tem dor, onde tem doença, e vamos estender nossa fé. Lembre que quando nós colocamos fé, Deus coloca graça, e a cura, bênção, fluir de Deus vem através da graça. Graça significa que é algo que Deus entrega sem nós merecermos. Só temos que colocar fé. No momento que colocamos fé, Deus se manifesta. Então vamos neste momento, coloque sua mão no lugar de doença. Vamos colocar nossa fé e Deus vai colocar sua graça. Em nome de Jesus, neste momento, eu repreendo toda doença, repreendo toda dor. Em nome de Jesus, fora. Eu oro neste momento por pessoas que estão sofrendo com problemas nos pulmões. Fora neste momento, todo problema, toda doença. Também se tem uma pessoa no cotovelo direito que Deus está curando neste momento também estou vendo alguém que tem problemas no pé direito, no dedão. Deus está curando neste momento. Tem muitas pessoas com problemas nas costas. Neste momento repreendo essa dor, esse problema fora também. Deus está curando neste momento pessoas com dores de cabeça. Fora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por trazer cura a cada pessoa que está assistindo, e também para trazer cura a nosso país. Em meio desta pandemia, precisamos tua cura, teu fluir, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora a tomar um momento para fazer as ofertas. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso culto online. Se é a primeira vez que está assistindo, vou ler aqui de Salmos, capítulo 107, versículo 8 e 9. Diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Existem muitas maneiras e muitas razões de ofertar, mas a razão mais poderosa para dar nossos dízimos, nossas ofertas, chama-se de gratidão. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas. Quando temos gratidão em nosso coração para Deus, é quando doamos e entregamos livremente de nosso tempo e nosso dinheiro. Então eu só quero dizer, eu sei que você está agradecido,
Vamos agora ter nosso momento da oferta. Você pode ver no seu telão o código, pode ver as diferentes contas de bancos, Pix. Mas agora eu sei que você tem muita gratidão. Então, por motivo dessa gratidão, vamos ofertar para o Senhor. Amém e amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu peço, Senhor, que esta oferta, este momento de sacrifício, de dádiva e de gratidão, seja um momento de bênção para cada pessoa. Amém. There is a heavenly city that I'm compelled to find. Though I love the flowers and trees and the smell of the grinding sea and all the beautiful things here in life. And I'm a pilgrim here on the side of the great divide. I'm a pilgrim here, but I walk with you. I love you here for love 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 you. I love you here for a while. Olá, igreja! É uma honra estar fazendo parte desse culto junto com você. Por isso, enquanto eu vou trazendo as novidades, eu conto com a sua participação aí no chat. Combinado? Você já deve estar sabendo que o Pastor Abe está trazendo essa série de mensagens incríveis chamada A Volta por Cima. Por isso, ainda dá tempo de você enviar o link desse culto para alguém que você está tentando ganhar para Jesus. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Os nossos live groups continuam acontecendo, só que agora de forma online. E você pode participar de um desses grupos cheios da presença de Deus. Por isso, se você tem interesse em participar, você pode acessar o link ou o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. O Paz Prayer tem sido uma bênção. Esses momentos são ideais para você que quer aprofundar o seu relacionamento com Deus e quer interceder também pelo seu país e por outras pessoas. Por isso, escolha um dos nossos horários e participe. Something, you about to see something. It's coming, we're unstoppable now. Fade to black, take a bow, yeah. We're unstoppable now. Here comes. E eu fico por aqui e você fica com a melhor parte, que é a palavra de Deus. Até mais! Olá, queridos, que bom estar aqui com você nesse culto online e eu creio que Deus
vai falar aos nossos corações. Eu realmente acredito que a sua vida não será mais a mesma depois de receber a palavra de Deus. Nós estamos numa série sobre a volta por cima. Nós estamos muito animados sobre essa série e hoje, na realidade, é a última palavra desta série. Então, prepare o seu coração. Na realidade, essa série é em cima de 7 princípios bíblicos de como dar a volta por cima. E a primeira palavra, que foi a base da vitória, nós aprendemos 3 princípios importantes que eu vou falar daqui um pouco, só para recordar, mas não vou aprofundar. Mas hoje vai ter uma coisa muito interessante que você vai ver daqui um pouco. Mas vamos só recordar um pouco por que Deus quer que nós realmente possamos dar a volta por cima. A realidade é que a palavra de Deus mostra que todo cristão enfrenta as tempestades da vida. Todo autêntico seguidor de Jesus vai ter problemas e tribulações. O próprio Jesus disse em João 16:33, ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Olha só que promessa, infelizmente, mas é uma realidade, vocês terão aflições, disse Jesus. Mas ele não parou aí, ele disse: contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E como que ele quer que a gente vença o mundo juntamente com ele? Está escrito em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos lá, recordando rapidamente os primeiros 5 princípios bíblicos para dar a volta por cima, porque nós estamos aprendendo sobre os 7 princípios bíblicos para dar a volta por cima. 7 princípios bíblicos para dar a volta por cima. Os primeiros 3, como eu disse, são todos a base da vitória, o alicerce para poder a pessoa realmente dar a volta por cima. A primeira coisa que nós aprendemos foi: não acuse Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é: entenda a pedagogia de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos foi: aprenda a tomar os remédios de Deus. Tendo esses 3 princípios, nós formamos a base. Agora estamos prontos para realmente aprender qual o segredo da vitória, que nós aprofundamos muito semana passada, e hoje também vamos estar aprofundando um pouco mais nesses próximos 2 princípios, que é o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Libere a fé na palavra de Deus. E outro, persevere na fé e tenha toda a alegria. Muito bem. Agora, como eu disse, nós vamos estar aprofundando mais como liberar a fé e como perseverar na fé e ter toda a alegria, mas agora estamos prontos para a nossa terceira e última mensagem dessa série, que vai englobar os 2 últimos princípios dos 7 princípios para dar a volta por cima, que é a garantia da vitória. A garantia da vitória. Qual é o 6º princípio, então, para dar a volta por cima? Vigie contra todo orgulho e soberba. Se você quiser garantir que essa vitória vai ser permanente na sua vida, você aprendeu pela fé como dar a volta por cima e vencer pela fé, perseverando com toda alegria. Mas uma vez que materializou o seu milagre, se você não tiver cuidado, se você relaxar, você poderá perder o milagre que você recebeu. Sabia disso? Por isso que tem que ter a garantia da vitória. E o primeiro princípio da garantia da vitória, que na realidade é o 6º princípio para dar a volta por cima, é: vigie contra todo orgulho e soberba. Quando a gente, pela fé, alcança uma graça muito grande, uma vitória muito grande, se a gente não tiver cuidado, sobe para a cabeça da gente. A gente começa a pensar: poxa, olha o que eu fiz. Nós temos que lembrar que não foi nós que fizemos. Se agora nós estamos andando em vitória, é apesar de nós, não por causa de nós. É Ele, e para Ele que é toda a glória. Talvez hoje você está passando uma pandemia. A pandemia
em muitas áreas você está sofrendo, talvez passou alguma tragédia, dor. Isso é sério, isso é muito sério. Deus quer te ajudar a dar a volta por cima. Deus quer te ajudar realmente superar todo o problema. E nós vamos estar aprofundando mais, como eu disse, como liberar fé, ainda mais, para dar essa volta por cima. Porém, uma vez que Deus te deu essa vitória, é importante que você não deixe subir para a sua cabeça. É importante você ser uma pessoa humilde, quebrantada, dando toda a glória a Ele. Por isso que eu volto a repetir esse 6º princípio tão importante. Vigie contra todo orgulho e soberba. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês. Nós devemos confiar em Deus, né? Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Uau! A palavra de Deus é muito, muito clara. Olha o que Provérbios 16, 18 diz. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quantas pessoas, Deus começa a dar muita vitória, muitas bênçãos, e eles deixam subir para a cabeça, eles começam a pensar que eles, é por causa deles. E aí, o que a Bíblia diz? Olha esse versículo de novo, antes da ruína vem a soberba. Uau! E o espírito orgulhoso precede a queda. Na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo diz o seguinte: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. E mesmo depois de você liberar a sua fé e tomar posse da vitória e perseverar com toda alegria, e aí a sua vitória começa a se materializar, lembre-se de dar toda a glória a Deus. Vigie contra todo orgulho e toda soberba. A nossa tendência humana é, depois de desfrutar da vitória, é nos relaxar no mundo espiritual. É ficar acomodado e não levar tão a sério as coisas de Deus mais, porque a vitória veio. Porque agora estamos felizes, estamos bem. Eu já vi pessoas que estavam sofrendo tanto financeiramente, problemas sérios, e elas buscaram a Deus, elas oraram, elas clamaram, elas aprenderam a liberar a fé, elas deram a volta por cima. Aí depois que Deus prosperou, o que elas fizeram? Foram esquecendo a Deus. Foram agora, tinham muito dinheiro, agora no final de semana nem ia mais para a igreja, nem buscava mais as coisas de Deus, só ficavam curtindo sua lancha lá na praia, só ficava indo para sua casa lá nas montanhas, e esqueceu de Deus. Quando estava no aperto, buscava Deus, orava. Agora que Deus prosperou, relaxaram no mundo espiritual. E o pior é que vai abrindo brechas para o maligno nos atacar ainda pior do que antes, se não tiver cuidado. Por isso, nós podemos aprender uma grande lição com o rei Saul na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala muito sobre como o rei Saul, isso aconteceu com ele. Ele era um jovem, a Bíblia fala que ele era muito alto, ele era dos ombros para cima, mais alto do que todos os israelitas, um cara muito boa pinta, mas ele era muito humilde, muito quebrantado. E a Bíblia fala que o Saul estava procurando as jumentas do pai dele, porque naquela época a cultura era agropecuária, era de plantação, era de criação de animais. Então os jumentos tinham um valor muito alto, e a jumenta tinha extraviado, eles não estavam achando a jumenta, eles tinham procurado por 3 dias, quando eles estavam lá perto da cidade onde tinha o profeta Samuel. E o Saul, que não era rei, era só um jovem de uma família muito simples, muito preciosa, mas muito simples. Ele falou assim: eu vou perguntar para o profeta, que ele mora nessa cidade, aonde está a jumenta, que Deus, quem sabe Deus vai revelar para ele. Então o rei Saul foi lá perguntar para o profeta, e o profeta falou assim: olha, não preocupe sobre a jumenta,
ela já foi encontrada. Seu pai está preocupado só com você agora, que já faz alguns dias que você está fora de casa procurando essa jumenta. Aí o profeta fez uma surpresa tão grande para o Saul. O profeta falou assim: Deus reservou as melhores coisas, os melhores tesouros para você, Saul. Você vai se tornar o rei dessa nação. E o Saul teve uma atitude tão humilde e falou: quem sou eu? Eu sou o menor da minha família em termos de importância. E a minha família é uma família também muito pouco importante dentro da nossa tribo de Benjamim aqui em Israel. Nós não somos importantes, eu não sou importante, quem sou eu? Ele teve uma atitude honesta, humilde, quebrantada. E a palavra de Deus mostra que, na medida que ele foi seguindo o que aquele profeta disse que era para ele fazer, olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 9 a 10, diz assim: aconteceu que no momento em que Saul se virou para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então Deus transformou o coração dele. Ele já era um rapaz humilde, quebrantado, mas agora Deus pôs um coração assim transformado, um coração cheio de Deus dentro dele. E todos esses sinais aconteceram naquele dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Agora ele era cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito de Deus. Que coisa fabulosa, que coisa linda. E a Bíblia mostra que quando ele chega de volta para a casa dele, todo mundo estava esperando, né? Estavam preocupados. Aí vieram falar com ele e tudo. E o tio dele veio perguntar para ele, falou assim: Saul, por que você demorou tanto? Ele falou: não, eu estava procurando as jumentas. A jumenta e não achei, então eu estava lá perto da cidade onde mora o profeta Samuel, e eu acabei perguntando para o profeta Samuel. E sabe, o profeta Samuel, ele disse para mim que as jumentas foram encontradas. O tio, antes do Saul dizer isso, o tio falou assim: o que foi que o profeta Samuel falou para você? E o Saul fez questão de não dizer todas aquelas profecias poderosas que o profeta Samuel havia dito para ele. Ele não disse nada. Ele só falou, não, ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas. Olha só, olha a humildade dele. Eu me coloquei no lugar dele. Se o grande profeta tinha acabado de dizer que eu ia me tornar rei, que Deus ia me dar todas as preciosidades da nossa nação, e o meu tio depois me perguntasse: o que foi que o profeta falou para você, Eibe? Talvez eu ia querer colocar um ar de humildade, né? E eu ia querer dizer: bem, né? Toda glória seja dado a Deus, mas o profeta disse que eu ia me tornar o rei de Israel, que Deus tem todos os tesouros de Israel preparados para mim. Mas o Saul foi tão humilde, tão discreto, que ele nem falou para o tio as coisas que o profeta Samuel falou. Tudo indica que não falou para ninguém isso. Aí quando chegou o dia dele ser realmente declarado rei, a Bíblia fala que eles falaram: vamos pedir a Deus, e eles lançavam sortes, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim. Alguém da tribo de Benjamim? O profeta Samuel já sabia que era o Saul, né? E o próprio Saul também já sabia, mas agora todo o povo tinha que ver que foi Deus que estava dirigindo. Aí então lançaram a sorte de novo, e a sorte caiu sobre a família de Quis, que era o pai de Saul, da tribo de Benjamim. Tá, então da família de Quis, qual dos filhos de Quis, que era o pai de Saul, quais os filhos dele, qual é o que foi escolhido para ser rei? Saul. Então chama o Saul aqui agora, vamos declará-lo rei. Aí não encontraram ele. Não encontraram. Ele estava se escondendo, tão discreto, tão humilde. Aí tiveram que orar e buscar de Deus. Deus, aonde está Saul? Deus falou: ele está escondido entre a bagagem.
Eu imagino que ele pensou, eu não quero me autopromover, eu vou trabalhar. E ele estava lá trabalhando, cuidando das bagagens, cuidando das coisas. Deus sempre escolhe os seus mais nobres príncipes e princesas entre aqueles que estão trabalhando na bagagem, entre aqueles que não querem se autopromover, entre aqueles que são humildes e quebrantados. Então, já que Deus revelou que ele estava lá na bagagem, foram lá e encontraram ele, com certeza trabalhando lá, e pegaram ele e declararam ele como o grande rei sobre Israel. Só que ele era um homem tão humilde, apesar de ser bonito, apesar de ser alto, mas era um homem tão humilde que a Bíblia fala que alguns homens maus o desprezaram e falaram, quem é esse cara para governar sobre nós? Sabe por quê? Porque homens maus, eles não gostam de líderes quebrantados e humildes. Eles querem líderes dominadores, líderes que vão realmente dominar sobre eles. E esses homens maus desprezaram o Saul e não aceitaram ele como rei. E sabe o que a Bíblia diz que ele fez? A Bíblia diz que ele se fez de surdo. Sabe como ele deve ter pensado? Ele deve ter pensado assim, eu nem culpo esses homens, porque eu também não me acho assim um cara como um grande rei. Então, olha a humildade dele, olha o quebrantamento tão lindo de Saul. E a Bíblia fala que depois que ele se tornou rei, então, ele teve o seu grande primeiro desafio, que os amonitas, que eram um povo muito inimigo do povo de Deus, um povo muito cruel, muito mau, que sacrificava crianças e tudo mais, esse povo, esses amonitas, atacaram Israel, e ele teve que então, como rei agora, liderar o povo de Israel, o povo de Deus, contra os amonitas, e Deus deu uma vitória esmagadora, uma grande vitória. E ele então liderou o povo de Deus para derrotar todos aqueles amonitas. Aí o povo ficaram tão empolgados, uau, ele é um grande rei mesmo, ele realmente é um poderoso rei. Aí alguns homens falaram assim, aonde estão aqueles caras maus que estavam desprezando ele e não querendo que ele fosse rei? Olha o texto da Bíblia aqui, 1 Samuel capítulo 11, versículo 12 a 13. Então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos. Mas agora Saul, que era tão humilde, tão discreto, ele como rei, olha a posição de autoridade que ele fala, ele diz o seguinte, porém Saul disse, hoje ninguém será morto. Hoje ninguém será morto. Eu estou em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12 a 13. E ele disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel. Que coisa bonita, que coisa linda, como ele claramente tomou um posicionamento como rei. E ele falou, não, eu perdoo aqueles homens que falaram mal de mim, e eu estou dizendo como rei, que a vitória não fui eu que trouxe para o povo de Israel, foi Deus. Então ninguém vai ser morto, porque não foi Saul que salvou Israel hoje, foi o Senhor. Que atitude linda. Agora, infelizmente, ele deixou subir para a cabeça dele. Lembra que a Bíblia fala que a soberba vem antes da queda. Ele ficou soberbo, todo mundo aplaudindo, as mulheres cantando sobre ele, aqueles elogios, aquela glória, e ele começou então se achar alguém importante, e a soberba precede a ruína, a queda, e foi o que aconteceu. Agora ele se achava tão importante que o ofício do profeta Samuel, o ofício que somente um sacerdote ou um profeta podia fazer, que era sacrificar no altar para Deus, ele foi
e fez assim mesmo. Depois ele desobedeceu a Deus no que se refere a uma outra tarefa que Deus havia dado para ele. O profeta Samuel ficou muito triste, orou a noite toda pedindo a Deus para ter misericórdia, mas infelizmente o rei Saul estava muito orgulhoso e não aceitando correção como lhe deveria. E olha o que o profeta Samuel disse para ele em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17 e também no versículo 26. Ele disse o seguinte: Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então, o rei Saul é um exemplo triste de alguém que começou tão bem, tão humilde, tão quebrantado, passou por todas as tribulações e se tornou uma pessoa maravilhosa, um grande rei, muito abençoado por Deus. Mas depois ele não vigiou contra a soberba e contra o orgulho. Por isso que esse sexto princípio para dar a volta por cima é tão importante. Eu e você, sempre quando Deus nos dá muitas vitórias, temos que vigiar contra a soberba e contra o orgulho. Agora, antes de eu dar o sétimo e último princípio bíblico, deixa eu falar o seguinte. Eu quero recordar os primeiros 6 princípios, mas eu vou fazer isso enquanto eu conto uma experiência de uma tribulação que eu e a minha querida esposa, André, isso é antes da gente ter filhos, que nós tivemos uma tribulação na área financeira. Deixa eu explicar. Quando nós casamos, o meu carro, que era um Golzinho, não era tão velho, ainda era até bonitinho. Mas na medida que os anos foram passando, porque nós demoramos quase uns 5 anos antes de termos nossa primeira filha, Priscila. E o carro foi envelhecendo, e muitos, na época, na cidade onde nós morávamos, lá em Santarém, na Amazônia, tinha muito buraco, muita areia, e o carro então foi realmente sofrendo muito. Ele começou a dar muitos problemas. E eu realmente vi que a situação estava feia, porque eu estava gastando tanto tempo na oficina mecânica, tanto tempo empurrando o carro. Na realidade, o nosso Golzinho, ele agia como todo bom crente deve agir. Aonde ele parava, ele pregava. Onde ele parava, ele pregava. Era um verdadeiro, ele era um verdadeiro maestro, porque tinha um concerto em cada esquina. Então, nós realmente estávamos numa situação séria. Mas eu já sabia desse segredo, desses 7 princípios para dar a volta por cima. E eu coloquei em prática o primeiro princípio. Qual o primeiro princípio? Não acuse Deus. Não acuse Deus. Eu coloquei em prática aquilo. Eu não acusei o Senhor. Eu não falei: Deus, eu estou tão triste porque eu estou aqui servindo o Senhor como missionário na Amazônia e o Senhor não me dá um carro novo, esse carro é tão velho, está dando tanto problema. Não, eu não acusei a Deus. Eu não acusei Deus. Eu sabia que, segundo o princípio, ele tinha alguma lição profunda que dentro daquilo tudo eu poderia aprender. Qual o segundo princípio? Entenda a pedagogia de Deus. Eu então procurei aprender o que Deus queria me ensinar em tudo aquilo. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei: amor, vamos receber um carro pela fé. E eu quero fazer uma coisa: nós não vamos falar para ninguém de todos os problemas que nós estamos tendo com o nosso carro. Nós não vamos falar para ninguém que nós estamos orando por um carro novo. Mas nós vamos orar para um carro novo.
eu então comecei a aprender ainda mais princípios sobre como liberar a fé, que eu vou estar falando mais daqui um pouco. Aliás, esse é um dos princípios aqui, desses 7 princípios. Deus foi me ensinando mais, entendeu? Por isso que eu quero enfatizar que quando você está passando grande tribulação, você tem que entender a pedagogia de Deus, porque muitas vezes as lições profundas que Ele vai te ensinar são mais poderosas do que simplesmente a vitória que você vai alcançar ao dar a volta por cima, porque as lições são tão profundas que vão te ajudar a continuar a andar em vitória em outras áreas da sua vida também. Por isso, eu quero enfatizar muito para você esse segundo princípio. E Deus me ensinou lições profundas, inclusive sobre como liberar a fé, que nós vamos estar falando mais daqui um pouco. Mas esse é o segundo princípio. O nosso golzinho lá, que estava tendo tantos problemas mecânicos, mas eu entendi sim a pedagogia de Deus. E o terceiro princípio: aprenda a tomar os remédios de Deus. Acontece o seguinte, que Deus tinha que me dar um pouco daquela água amarga, um pouco dos remédios também. Sabe o que aconteceu? O Gol estava tendo tanto problema, né, o carro, então eu levava para a oficina mecânica. Aí o mecânico falava assim: eu vou consertar e tudo. Eu pagava e depois o carro voltava a ter os mesmos problemas. Fazem alguns anos isso, então não lembro todos os detalhes, mas pelo que eu lembro, aconteceu mais ou menos assim. Eu fiquei tão frustrado, falei: Deus, o que está acontecendo? Eu estou gastando tanto tempo, estou jogando tanto tempo fora só consertando esse carro. E eu levava para a oficina mecânica de novo, e voltava lá e falava: não, então você pode voltar amanhã que já está tudo consertado. Eu chegava no próximo dia: ah não, agora que eu vou trabalhar nele, então quando que eu posso voltar? E eu lembro que uma daquelas vezes, com tantas falhas do mecânico, tantas falhas mesmo, que eu fiquei frustrado. Eu realmente, dentro de mim, eu estava assim, para ser bem honesto, eu estava com muita raiva do mecânico, porque ele estava falhando demais comigo. E eu não gritei com ele, não falei palavrão, mas na minha opinião eu falei um pouco áspero com ele, né? Um outro irmão que estava comigo depois falou: não achei que você falou nada áspero demais, você só está cobrando o serviço dele, que ele prometeu e não está cumprindo. Mas eu falei para aquele irmão, falei: não, mas eu não sei, eu acho que dentro de mim eu não estava com tanto amor como eu devia. E aquilo foi um remédio que Deus estava me ajudando a tomar. Sabe por quê? Deus falou para mim: volta agora para o mecânico e vai pedir perdão para ele, por não ter falado com mais amor. Não foi fácil. Sabe por quê? Porque o mecânico estava falhando feio. E um irmão em Cristo me falou que ele achou que eu não tinha falado com falta de amor. Então minha carne não queria isso. Muitas vezes, no meio das piores tribulações, Deus está formando o seu caráter. Deus está querendo que você aprenda a andar em mais amor com as pessoas, pedir perdão das pessoas, ser uma pessoa mais quebrantada, entendeu? Então, foi muito importante esse tempo. Muito importante. Eu aprendi a tomar os remédios de Deus. Eu lembro que eu voltei para aquele mecânico e me humilhei e falei: cara, eu acho que eu não falei com tanto amor com você. Você me perdoa? E falou: olha, eu que estou errado, eu que peço perdão. O problema é que eu pagava e tudo, mas depois o carro ainda dava mais problemas. E foi quando então eu coloquei em prática, juntamente com a minha esposa, o princípio número 4, de como dar a volta por cima desse problema financeiro, desse problema de ter um carro que estava pregando em toda esquina. Qual é o quarto princípio? Libere a fé na palavra. Eu lembro que eu falei para minha esposa: olha, vamos fazer uma lista aqui de versículos onde Deus promete suprir as nossas necessidades, porque eu sou pastor, eu preciso cuidar bem do rebanho, eu preciso fazer visitas, nós precisamos de um carro, né, amor? Então vamos aplicar fé para um carro 0 km, porque aqui
eu tenho jogado tanto tempo fora, só empurrando o carro, só consertando o carro, só levando o carro para a oficina mecânica. Então eu queria um carro 0 quilômetro, porque ele não vai me dar problema. Então vamos aplicar a fé para um carro 0 quilômetro. Aí nós achamos os versículos da Bíblia. Isso é muito importante. Se você quiser aprender, dar a volta por cima, tem que aprender a liberar a fé. Mas não é a fé em fé, não é a fé em pensamento positivo, é a fé na palavra de Deus. E eu lembro que eu fiz a tarefa de casa, eu achei aqueles versículos da Bíblia, e eu e a minha esposa então oramos em cima daqueles versículos. Nós até anotamos lá o dia que nós recebemos pela fé o carro 0 quilômetro. E eu falei para ela, porque naquela época Santarém tinha muito areião, então um carro com motor pequeno, ele se atolava muito facilmente naquela areia. Eu falei, eu quero um carro 0 quilômetro e um carro com motor mais possante, que seja um motor 1.8 pelo menos. Você concorda em fé comigo, amor? Ela disse, eu concordo. Nós fizemos os versículos da Bíblia e todo dia nós começamos a orar e declarar, porque nós recebemos pela fé, naquele momento que nós oramos, recebemos pela fé aquele carro, aí todo dia só agradecer a Deus. Só que eu falei para minha esposa o seguinte, amor, só que tem um detalhe, nós não podemos falar para ninguém, isso aqui é só entre eu, você e Deus, e nós vamos ficar crendo e declarando que o carro Deus já nos deu, amém, amor? Amém. Então ninguém vai saber, só eu, você e Deus, amém, muito bem. Então nós ficamos agradecendo dia após dia. Passou um dia agradecendo a Deus, nada do carro novo aparecer. Passou uma semana, 7 dias por semana, agradecendo a Deus pelo carro novo, em cima das promessas da palavra. Nenhum carro novo apareceu. Passou um mês, a gente agradecendo. 2 meses, 3 meses. E aí que eu fui aprender melhor sobre esse 5º princípio para dar a volta por cima. Qual o 5º princípio? Persevere na fé e tenha toda a alegria. Nós realmente tivemos que perseverar. E eu ia com Deus, por que esse carro não está aparecendo? E Deus falava, persevere na fé, meu filho. E eu falava para minha esposa, vamos ficar só agradecendo, não conta para ninguém, isso aqui entre eu, você e Deus. E nós ficamos agradecendo. Um dia, mais ou menos, depois de uns 3 meses da gente já agradecendo todo dia pelo carro 0 quilômetro, motor 1.8, eu e minha esposa estávamos indo para fazer alguma visita, e isso é lá em Santarém, na Amazônia. E nós estávamos passando um lugar onde tinha um areião. E o carro engatou na areia e o motor estancou. Aí quando eu fui tentar dar partida, eu não sei se era o problema da bateria, não lembro, só sei que ele não pegava. Aí eu falei para minha esposa, não, mas a gente empurra e a gente pega no tranco, sempre eu faço assim. Eu falei para ela, porque o sol estava muito quente, nós estamos falando mais ou menos 1h30 da tarde, se eu não me engano, era 1h30 da tarde, lá na Amazônia, aquele sol causticante, o carro não tinha ar-condicionado também. É muito, muito quente em Santarém, lá na Amazônia, aquela umidade, você até na sombra você fica suando, é muito, muito quente. Aliás, eu até brinco dizendo o seguinte, que em Santarém é até mais fácil ganhar pessoas para Jesus. Sabe por quê? A gente fala assim para a pessoa, olha, o inferno é mais quente ainda, aí todo mundo quer aceitar Jesus, entendeu? Todo mundo fala, não, se o inferno é pior ainda, aí eu quero entregar minha vida para Jesus mesmo, né? Então, aquele sol estava tão quente, eu falei para minha esposa, amor, você nem tem que descer do carro, você fica aqui no carro, eu vou colocar aqui no ponto morto, e eu vou fechar a porta, e eu com minha mão aqui no volante, eu mesmo vou empurrar o carro, daqui de fora, eu vou empurrar o carro, e lá na frente tem um asfaltozinho, depois de sair desse areião, lá eu dou um empurrão grande, eu entro no carro rápido e pego no tranco, eu já fiz isso muitas vezes. E ela falou, tudo bem, só que quando eu tentei empurrar o carro, ele estava engatando na areia, então ele não quase nem movia. Aí eu falei para minha esposa, amor, eu acho que você vai ter que me ajudar. Ela falou,
claro, amor. Minha esposa, né, sempre muito disposta, muito proativa. Ela falou, claro que eu vou empurrar também. E ela desceu do carro e ela foi atrás do Gol para empurrar lá de trás. E eu aqui na frente, empurrando do lado, com minha mão no volante. Só que o carro não se movia ainda. Eu falei, amor, você está empurrando? Ela falou, estou empurrando sim, amor. Eu falei, eu acho que é porque nossos empurrões não estão sincronizados. Então vamos sincronizar nossos empurrões. Vamos sincronizar nossos empurrões. Aí eu falei assim, então vamos lá. 1, 2, 3. Aí o carro, quase que ele saía do areião assim ali, ele voltava. Eu falei, quase, amor, quase. Ele vai, vamos lá, próxima vez, vamos. 1, 2, 3. Ele voltava. Amados, eu não sei quantos 1, 2, 3 eu gritei, mas foram muitos. Era 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o carro quase saía do areião, ele voltava. Enquanto isso estava acontecendo, o maligno foi falar no meu ouvido assim. Ele disse, que deu o carro 0 quilômetro. Esse negócio de fé na palavra de Deus não funciona. Se você não contar para os irmãos, para as pessoas, talvez parentes nos Estados Unidos, talvez amigos aqui no Brasil, que você está orando por um carro, como que as pessoas vão até saber para te dar um carro? Eles nem sabem os problemas que você está passando com esse carro. Esse negócio de fé não funciona não. E o diabo jogou mais mentira ainda. Ele falou assim, olha, você podia estar nos Estados Unidos lá com seus parentes. Tudo bem, você quer ser pastor, você podia ser pastor lá. Mas olha a situação vergonhosa que você está fazendo a sua esposa passar aqui, nesse sol causticante, 1h30 da tarde, ela empurrando o carro, e essa situação, olha o que você está passando. Esse negócio de fé não funciona. Só que essas mentiras, eu sabia que eram mentiras. Então eu ignorei. Eu simplesmente não liguei para as mentiras do diabo. Só fiquei gritando para minha esposa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De repente, veio uma outra voz. Só que essa outra voz foi aqui dentro do meu coração. No meu espírito, onde mora o Espírito Santo. Essa outra voz disse assim, é agora, meu filho. É agora. É agora. Eu falei... Eu gritando 1, 2, 3 e respondendo aqui dentro de mim para ele, né? Como assim é agora? Porque qual o quinto princípio? Veja aí o quinto princípio. Persevere na fé e tenha toda alegria. E ele me fez lembrar desse texto aqui em Tiago, 1º capítulo, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Naquele momento, naquele sol causticante, gritando 1, 2, 3, ele falou, se você tiver toda alegria no meio dessa provação, no meio dessa tribulação, a sua fé vai ficar perfeita, sem deficiência, íntegra, e agora esse carro vai manifestar. Ele me revelou isso, foi uma revelação tão poderosa, irmãos. Eu gritando lá, 1, 2, 3, quando o Espírito Santo me revelou isso, eu fiz assim, iai, iai, e aí eu fui correndo lá atrás do carro, onde minha esposa estava empurrando o carro, falei, é agora, amor, é agora, é agora, é agora. E ela realmente pensou que o sol quente da Amazônia tinha me afetado. Ela falou, amor, o que aconteceu? Você está tudo bem? Eu falei, claro que eu estou bem, meu amor. Mas Deus acaba de me revelar uma coisa poderosa, que se agora, no momento mais difícil, no momento mais sério, nesse sol quente, com o carro dando problema de novo, se a gente se alegrar e tiver toda a alegria, aí nossa fé vai ficar poderosa e robusta, sem nenhuma deficiência, e o nosso carro novo vai se materializar. Então agora é o momento, é na hora mais difícil que separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres, é no momento mais difícil, se você se alegrar e perseverar com muita fé, que o seu milagre vai manifestar. Minha esposa, uma grande mulher de Deus, ela na hora entendeu, ela entendeu a revelação, ela disse, é isso mesmo, amor, é isso mesmo. Então nós dois começamos a dançar, naquele sol quente, naquela areia,
ao lado do carro que estava no prego. Nós começamos a fazer uma festa e dançar. Obrigado, Senhor, por nosso carro 0 quilômetro. Obrigado por nosso carro 0 quilômetro, 1.8. Obrigado, obrigado. E fizemos festa. Pastor Ibe, você estava com vontade de dançar naquele momento? Você estava com vontade de louvar a Deus naquele momento? Não, a minha carne estava com vontade de reclamar, de procurar uma sombra. Mas eu só fiquei alegrando. E depois de a gente dançar muito, eu falei, vamos empurrar de novo, amor? Vamos. Aí eu voltei para o meu posto, ela também foi empurrar, e eu comecei a gritar de novo, 1, 2, 3. Agora chegou talvez o segundo ou terceiro 1, 2, 3. Lá na frente estava passando um carro, e era um irmão da igreja. Ele falou, pastor, você quer ajuda aí? Eu falei, quero, irmão, quero. Ele veio, ajudou a gente a empurrar o carro até no asfalto. No asfalto eu pulei para dentro do carro e ele pegou no tranco. Mas eu sabia que no mundo espiritual havia acontecido um grande milagre. Ainda bem que ninguém nos viu fazendo aquelas danças ao redor do carro, daquele sol quente, porque senão iam achar que a gente estava muito doido. Mas no mundo espiritual aconteceu um milagre. Vamos ver de novo esse quinto princípio muito forte. Persevere na fé e tenha toda alegria. Sabe o que aconteceu? Passou-se talvez 1 ou 2 semanas. Um certo empresário da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho muito interessante, muito estranho. Nesse sonho, eu me vi te dando a chave de um carro 0. Pastor, o senhor acha que esse sonho é de Deus? Eu queria falar para ele, bem-aventurado és tu, irmão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu pai que está na... Mas eu lembrei do trato que eu tinha feito com a minha esposa, que a gente não ia contar para ninguém da nossa oração. Eu falei para ele, amado, eu não posso te dizer se é de Deus ou se não é. Isso aí o irmão mesmo que vai ter que orar para saber se é de Deus ou não. Aí passou-se mais alguns dias, ele chegou para mim e falou assim, pastor, o sonho é de Deus. Eu orei e eu já tenho um carro 0 e um carro seminovo. Eu vou te dar meu carro seminovo, porque eu vou comprar outro carro 0 para mim. Eu falei, irmão, faça como o Espírito Santo lhe dirigir. Apesar que dentro de mim eu estava lembrando, bem, eu estava aplicando fé para um carro 0, mas mesmo seminovo já vai ser uma bênção, né? Mas ele não me deu o carro seminovo. Passou mais alguns dias, ele voltou comigo e falou assim, pastor, não vou te dar meu carro seminovo mais. Eu falei, tranquilo, irmão, fique frio, fique tranquilo, só faça o que Deus te falar, não precisa me dar carro nenhum não, irmão, o que é isso? Ele falou, não, pastor, sabe por que eu não vou te dar o carro seminovo? Eu falei, por quê? Ele falou, eu comecei a passar mal, pastor. Passar muito mal mesmo. E eu falei, Deus, por que eu estou passando mal? Aí Deus falou para mim, pastor, no sonho que eu te dei, você estava dando para o meu servo um carro 0 e não um carro seminovo. Então, pastor, eu vou ter que te dar um carro 0 quilômetro mesmo, pastor, para obedecer a Deus. Eu falei, irmão, se for para o bem da sua saúde... Estou brincando, não falei isso não. Eu só falei, irmão, você faz como Deus te dirigir. E eles me levaram lá para a concessionária. Sabe aqueles carros 0 lindo, que fica no vidro assim, à mostra? Eles falaram, nós estávamos pensando nesse carro aqui. O que você acha, pastor? Eles não sabiam de nada da nossa oração, nada. Era um carro 0. Sabe qual era o tamanho do motor? 1.8. 1.8. Eles não sabiam nada da minha oração. Por que foram escolher um carro 0 com motor 1.8? Não vai me dizer que a fé não funciona. Não vai me dizer que a oração baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não funciona. Funciona e funciona poderosamente. E eu entrei naquele carro, e eu lembro que fizeram uma rampa e abriram o vidro, e eu saí dirigindo aquele carro 0 quilômetro, 100% pago por eles, 1.8. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu já tinha sido muito tratado nessa área de carro, como eu contei nas outras mensagens. Então, nessa área de carro, eu não deixei a soberba e o orgulho subir para mim, para minha cabeça.
Mas em outras áreas eu já pisei feio na bola, nesse sexto princípio. Quantas vezes Deus já me abençoou muito e eu muitas vezes não continuei com toda aquela vitória de antes, porque eu não fiz o número 6, o sexto princípio: vigie contra todo orgulho e soberba. E qual é o sétimo, pastor? O sétimo é esse aqui, olha: suas vitórias devem ser usadas para servir as pessoas e avançar o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque eu sou pastor, não, mas eu usei aquele carro para a glória de Deus. E ele ainda estava bem novinho quando nossa igreja decidiu comprar um canal de televisão lá em Santarém. E eu senti de Deus para dar aquele carro que ainda estava tão novinho para ajudar a comprar a televisão. Ainda ficamos a pé por algum tempo. Deixa eu falar uma coisa. Deus quer prosperar e abençoar você, viu? Empresário, viu? Homem de Deus, viu? Mulher de Deus. Deus quer te ajudar a dar a volta por cima e ser uma pessoa vitoriosa em tudo. Mas lembre-se, uma vez que Ele te inunda com bênção financeira, bênção de saúde, bênção de cura, bênção para dar a volta por cima de toda tempestade, lembre-se desses 2 segredos da garantia da sua vitória: vigie contra toda soberba, contra todo orgulho. E, sim, suas vitórias devem ser usadas para servir as pessoas, para avançar o reino de Deus. Você vai continuar se dedicando mais e mais para Deus. Use os seus talentos, use a inteligência que Deus te deu para ajudar a avançar o reino. Use as vitórias que Ele te deu para dar a volta por cima da tribulação, para trazer glória para Ele, para amar as pessoas, para servir as pessoas e para avançar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então, aonde você estiver, na sua casa, eu quero lhe pedir, só se estiver no carro não vai dar para fazer, né? Mas se você estiver na sua casa, fique em pé agora, nesse momento, e nós vamos romper em fé, e nós vamos declarar a vitória sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós vamos colocar em prática esses princípios da palavra e dar a volta por cima. Eu creio que sua vida nunca mais será a mesma. Não esqueça, não acuse Deus. Não esqueça, entenda a pedagogia de Deus. Não esqueça, aprenda a tomar os remédios de Deus. Aí libere a fé na palavra de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Libere a fé na palavra de Deus. Mas não esqueça de perseverar na fé, com toda alegria, no meio da pior tempestade, se alegrando e perseverando na fé. E aí sim, a vitória vai materializar. Mas uma vez que a vitória se materialize na sua vida, não esqueça dos 2 últimos princípios, desses 7 princípios, para garantir a permanência da sua vitória. Vigie contra toda soberba e contra todo orgulho. E com certeza, também, faça com que suas vitórias sejam usadas para servir as pessoas e avançar o reino de Deus, rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Tome posse da sua vitória, meu irmão. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Receba essa música Ousadia vou mover como uma no palavra de Deus sobrenatural. pro seu coração. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. De novo, rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Que Deus realmente ajude você liberar a sua fé e dar a volta por cima. E eu declaro toda vez essa volta por cima sobre a sua vida. Que a graça do nosso Pai e nosso Deus, que o amor do seu Filho e o poder do Espírito Santo para dar a volta por cima de todas as tempestades da vida seja com você hoje, essa semana e para todos sempre. Amém e amém, amém. Agora você que está em casa, nesse momento, se você tiver crianças especialmente, você não vai querer perder o Paz Kids, que vai ser demais. Fique ligado em nome de Jesus. Uau, que palavra maravilhosa, poderosíssima. Você foi impactado, Matias? Muito, muito edificante, de verdade. Com certeza você foi abençoado. E não esqueça de compartilhar essa palavra com muitos outros que talvez não ouviram ainda. É verdade. Explique um pouquinho então pra gente sobre o QR Code e essa importância. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje tomou uma decisão, por favor, entra aí no QR Code e nos deixe saber. Assim também, se está precisando de um life group. Exatamente. Existem muitos life groups online. Então, se você quiser participar de um grupo maravilhoso igual esse, online, entre em contato com a gente e será uma alegria poder participar junto com você no life group durante a semana. É verdade. O culto de celebração terminou, mas para a criançada da nossa igreja ainda ligado não. aí, porque tá chegando o quê, Matias? O Paz Kids Online! Uhul! Bom dia, Mirante. Bom dia, Cristina! Tudo bem? Tudo sim. As aulas são um pouquinho puxadas porque eu tô aprendendo a orar. Eu já percebi que você está crescendo muito nessa área de oração. Eu acho que é momento que você já pode começar a ajudar a outras pessoas através da intercessão. Ah, eu gostaria disso. Ok, então o que vamos fazer? Temos um lugar secreto aqui de intercessão. Eu vou enviar para ti o código para entrar. Cristina, aqui no lugar secreto é um lugar onde você pode conectar com o coração de Deus e orar sem distrações. Nossa, mas o que é isso? Isso aí é uma janela onde você vai poder enxergar coisas que estão perto do coração de Deus. Ah, eu quero entender as coisas do coração de Deus. Porque quando você ora por aquelas coisas que estão perto do coração de Deus, você tem orações muito poderosas. Até logo, Cristina. Vou deixar você aqui para orar. Até, tá bom. Estou sentindo no meu coração quanto de amor Deus tem pelo mundo. Também estou sentindo tanta dor no coração de Deus por causa do pecado, as doenças e a tristeza no mundo. Deus odeia o pecado e a maldade porque destroem as pessoas que Ele ama tanto.
Cristina, agora você está sentindo o meu coração de amor pelas pessoas. Agora você entende que o meu coração está cheio de dor e angústia quando sinto o sofrimento das pessoas que tanto amo. Agora você tem a revelação da profundidade do meu amor. E também entende o quanto eu sofro quando vejo as pessoas sendo destruídas pelo pecado e a maldade. Agora você está pronta para ser uma guerreira de luz e lutar pelas almas. Quando você ora, a minha palavra e a minha vontade, a minha presença e o meu exército espiritual entram na terra para estabelecer vida. Você tá com fome, né, bebê? Faz 2 dias que você não comeu. É tão difícil depois que seu pai morreu. Mãe. Salmos 68:5 diz que tu és o pai para os órfãos e defensor das viúvas. Eu peço que o Senhor dê alimento para este órfão, porque tu és o pai dele. Obrigado por defender a mãe segundo a tua palavra. Senhor, é mesmo da tua vontade que eu leve comida para aquela família? Olá, eu estava pensando em vocês e decidi trazer um pouco de comida. Uau! Mãe. Olha o que tio trouxe pra você, Ana. Esse bolacha. Uau! Obrigada. Trouxe mais algumas coisas. Pode ficar com tudo. Sério? Sério. Uau! Obrigada. Obrigada, Deus. Meu amor, eu fui no médico junto com ele e ele mesmo falou que ele tem um buraco no coração. Então o médico recomendou a gente fazer uma cirurgia daqui 2 semanas com ele. Nossa, Deus, essa situação é muito difícil. Eu não posso perder o meu único filho. Eu quase nem posso andar sem ficar cansado. Sei. Senhor, eu oro pelo Miguel e seus pais. A tua palavra diz em Salmos 147:3 que tu curas os de coração quebrado e cuidas das suas feridas. Miguel e seus pais estão feridos e com o coração quebrado. Cura o coração quebrado do Miguel e também os corações feridos de seus pais. Mãe, pai, eu sinto o poder de Deus, eu tô sendo curada. Glória a Deus! Nossa, que bom! Filha, fica aqui me esperando só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Não sai daqui. Senhor, a tua palavra diz em Salmos 94:14 que não abandonarás o teu povo e nem deixarás desamparado aqueles que são de ti. Eu oro agora pela menina, não deixes ela abandonada nem desamparada. Envia uma família cristã para receber ela e ensinar a ela a tua palavra. Tu és o pai dos órfãos. Amor, acabo de me lembrar daquela criança que estava no parque ontem. Será que ainda está lá? Você sabe que eu estava me lembrando dela agora mesmo. Vamos ver se ela está lá ainda? Vamos.
Menina, esse é o terceiro dia que você está aqui? A minha mãe deixou aqui e nunca mais voltou. Vamos com a gente. Nós vamos te dar comida, cuidar de você. Se a sua mãe não aparecer, você fica com a gente. Ela não vai ficar chateada se eu vou com vocês? Não, nós só vamos cuidar de você. Boa tarde, Almirante. Olá, Cristina. Como foi no lugar secreto? Ai, foi incrível. Tipo, pela primeira vez na minha vida, eu estou sentindo esse amor de Deus de uma maneira muito, muito profunda. Oh, Cristina, eu lembro a primeira vez que eu senti o amor de Deus tão forte e chorei por horas por causa das almas. Minha vida foi totalmente transformada. Quando Deus me levou para orar para as outras pessoas, eu percebi uma coisa. Deus, ele usa as nossas orações para cumprir o propósito dele na vida das outras pessoas. E eu achei isso muito incrível. Ah, Cristina, você está crescendo muito e você está se transformando numa grande guerreira do exército de Deus. Ai, eu espero que sim. E Cristina, quando você ora, você não tem o impacto que pode ter a longo prazo nos propósitos de Deus. Como assim, Almirante? Você lembra aquele menino que tinha um buraco no coração? Ele vai crescer e ele vai ter um ministério de cura muito poderoso e milhares de pessoas vão ser transformados e tocados pelo poder de Deus fluindo através dele. Uau! Cristina, você lembra daquela menina que foi abandonada no parque pela mãe? Aquela menina cresce e Deus usa ela para resgatar muitas crianças ao redor do mundo. Ela até chega a ter o maior ministério de crianças do mundo, resgatando no Meio Oriente, nos países árabes, na África. Uau! Cristina, você nunca sabe como Deus vai usar as suas orações a longo prazo. Continue orando, Cristina. Então a intercessão é muito importante. Você não sabe como Deus está usando suas orações para transformar e mudar a história do mundo. Uau, Almirante! Eu quero que Deus continue usando a minha vida e também a vida das crianças de Pais Kids para mudar a história do mundo. Certo, certo. Tchau, tchau. Até mais. Oração é Solta a voz como uma flecha disparada em uma direção. Posso orar agradecendo, adorando com intercessão. Rasgo os céus com minha voz em oração. Em oração. Rasgue os céus, eles se abrirão sobre nós. Rasgue os céus ao som da nossa voz. Rasgue os céus, eles se abrirão sobre nós. Rasgue os céus ao som da nossa voz.